dia. Estamos iniciando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate, tendo como nosso entrevistado hoje o Luiz Jacques Saldanha, que vai abordar o tema Futuro Roubado, as embalagens plásticas e consumidores descartáveis. É um tema bastante interessante, polêmico, e o Jacques é especialista nessas questões e certamente tem muitas coisas para nos contar. Mas eu gostaria de apresentar rapidamente o currículo do nosso convidado, que é engenheiro agrônomo e advogado, é um militante antigo aí nas causas ambientais, no movimento ecológico, na agricultura orgânica, uma militância grande também na cooperativa ecológica Colmeia, no campo sul da Universidade Internacional da Paz, a Unipaz, e trabalha na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, né? Em Porto Alegre. Bom, eu vou deixar depois que o Jacques complemente essa apresentação, falando um pouquinho da experiência de vida dele, do trabalho que ele vem desenvolvendo. E então gostaria também de agradecer a presença dos nossos debatedores, posteriormente passarei a palavra, e convidar os nossos internautas a enviarem as suas questões, seus comentários, que na função aqui de moderador eu vou repassando para o Jacques. Jacques, então, um prazer tê-lo conosco e gostaria que tu apresentasse um pouco para nós, assim, da tua trajetória e já fosse entrando no tema aí, o futuro roubado. Primeiro eu quero agradecer à escola por ter me convidado. Agradecer no sentido de que eu não sou um especialista, apesar de o professor ter me honrado com essa expressão. Eu não sou médico, eu não sou da área biológica, assim, no sentido da pesquisa, da universidade. E eu sou um pai. Então, na verdade, eu venho aqui nessa condição. A condição de um pai que acredita, com toda a coração mesmo, que vai falar uma parte da verdade. Não me atribuo que seja portador dela, mas sim vou falar, e uma coisa que eu acredito profundamente, que isso que eu estou dizendo sim é verdade. Esse tema, futuro roubado, lógico, o que quer dizer isso, né? É porque eu sou de um tempo, e a pessoa que escreveu o livro, que eu vou mostrar depois, também é de um tempo, somente depois da Segunda Guerra Mundial, onde nós acreditávamos que o futuro tinha chegado, no sentido assim de que haveria agora um desenvolvimento, um progresso, que todas as coisas que estariam disponíveis daquele tempo para frente seria uma coisa muito agradável, nós teríamos assim uma situação de desenvolvimento muito tranquila, e nós fomos criados dentro daquilo que hoje se chama o American Way of Life, na década de 50 e 60, onde os filmes que vinham para todo mundo traziam uma imagem totalmente diferente do que na verdade acontecia nos Estados Unidos, né? E nós fomos criados dentro dessa ideia. E foi interessante porque logo depois da guerra, aquilo tudo que era considerado, por exemplo, como armas químicas, desde a Primeira Guerra Mundial, passaram a ser transformados em produtos, em insumos, e eu acho incrível isso, voltado justamente para a produção de alimentos. E daí surge a modernização da agricultura, que todos nós conhecemos. Aqui a universidade tem há muitos anos já trazido esse assunto, mesmo na área da agronomia, outras áreas da universidade. E com isso, então, aqueles produtos que eram armas químicas passaram, então, a ser insumos agrícolas, né, basicamente. E isso foi muito forte, porque, na verdade, vinha embutido um conceito que até hoje é muito forte em todos nós e é muito complicado, de que nós acreditamos que tudo que a indústria gera até hoje é bom, é limpo e é inerte. E isso nós, inclusive a geração dos meus pais e a minha geração, nós fomos aqueles que acabamos mudando tudo isso, né? Nós acatamos como uma verdade, inclusive criamos até um sistema de crença, de que tudo que era trazido para nós era bom, era limpo e era inerte. E isso foi até mais ou menos a década de 80, quando então começaram a aparecer algumas perguntas no mundo científico,
onde se percebia que aqui parecia que só que a Rachel Carson, uma bióloga que levantou na década de 60 a questão, por exemplo, ligada ao DDT, a questão de que realmente esses produtos que eram tidos como insumos agrícolas, e aqui no Brasil se usou muito a palavra defensivo agrícola, até que nós conseguimos mudar a sociedade aqui do Rio Grande do Sul e depois a brasileira, transformando defensivo agrícola em agrotóxico. Ela apresentava como realmente assim, pela primeira vez, uma relação de causa e efeito, onde esses produtos, sim, apresentavam efeitos muito dramáticos. Naquela época só se relacionava diretamente com a questão da fauna, aonde então escreveu um livro, que é um livro assim, quase que um ícone, né, do movimento ambiental e do movimento realmente da cidadania do mundo, que chama-se Primavera Silenciosa, Silent Spring. E esse livro, que surgiu no início de 60, foi de tal forma um impacto no mundo que em 72 os Estados Unidos proíbe o DDT em todos os Estados Unidos. E logicamente que isso era nos Estados Unidos, porque alguns países foram proibindo lentamente e o Brasil só foi definitivamente proibir isso na década de 80. Mas naquela época, e até ficou muito forte, até eu tenho vídeo que eu uso, até eu já passei aqui nessa mesma sala aqui na universidade, que chama-se Agressão ao Homem, um filme da BBC, um documentário, e ali é muito interessante que mostra alguns filmes antigos, como é que se usava, inclusive, o DDT na sociedade civil, se utilizava como talco, como se fosse um grande salvador de todos os problemas que os insetos, pragas, poderiam estar causando à humanidade. E é muito rico isso, porque mostra que nós vimos num sistema de crença onde a gente não discutia essa questão. E eu sinto que isso até hoje é o mesmo aspecto, em vários sentidos, inclusive da economia e desse discurso, por exemplo, do desenvolvimento sustentável. Então é interessante que o livro original em inglês, ele se chama Our Stolen Future, que seria o nosso futuro roubado. E eu não tinha me dado conta, até porque eu consegui, junto com uma amiga, com uma conhecida, que a LPM traduzisse esse livro para o português. Ele foi lançado em 1996, e o rico desse livro é que o prefácio era do então vice-presidente Al Gore. E no momento que o vice-presidente dos Estados Unidos fazia o prefácio desse livro, muda o paradigma de que estes temas eram temas que se relacionavam ou à questão ambiental ou à questão de saúde pública. Ele transforma o tema em profundamente político e questiona, por estar questionando o aspecto político, o aspecto econômico. E nós, quando traduzimos, a gente traduziu, eu acho, infelizmente, como O Futuro Roubado. Na verdade, depois eu me dei conta, nunca li nada sobre isso é uma impressão muito pessoal minha, de que esse título, sim, ele tem um sentido irônico muito forte. Porque, na verdade, o grande documento que foi gerado na década de 80, que gerou tudo isso que hoje chama-se desenvolvimento sustentável, era Our Common Future, ou seja, o nosso futuro comum, que é o conhecido relatório Brundtland, que presidia esse movimento, inclusive patrocinado até pela ONU, a então primeira-ministra norueguesa, Gro Brundtland, né? E ali se falava muito nessa questão toda do mundo, até se falava muito sobre a questão da sustentabilidade. E conforme alguns materiais que eu tenho contato e li, para algumas pessoas, no momento em que o Maurice Strong, que foi escolhido pela ONU, até para levar todo o processo da Eco 92 no Rio de Janeiro, convida aquele grande empresário suíço, Schmidt Heim, para que ele então fosse o grande assessor dele. Existiria então nesse momento uma grande mudança do enfoque daquele documento, que não tinha essa característica assim tão forte com relação ao desenvolvimento sustentável, mas sim se levantava vários aspectos. E a gente percebe que sim, que houve uma grande mudança a partir desse tempo, porque até esse momento, no mundo todo, as indústrias eram muito identificadas, até aquela indústria tal, com os nomes bem específicos, inclusive os países a qual pertenciam, e de repente com esse processo as indústrias mudam, e aí elas se transformam definitivamente em transnacionais, porque elas já não estão mais ligadas a um país.
e é muito rico. Não sei se a comunidade aqui conhece um vídeo, um documentário que foi feito no Canadá em 2003, que chama-se The Corporation. Inclusive, se não tem acesso a esse material, acharia super importante que a universidade tivesse, porque é um documentário de 2 horas e meia. E esse documentário, na verdade, conta, de uma maneira muito competente, toda a história das corporações transnacionais, e com pessoas assim de alto gabarito, né? E é muito, muito rico esse material, muito, muito interessante. Eu até tenho passado, sou convidado em alguns momentos na Fabico, aqui da URGS, e tenho passado para o pessoal da pós-graduação, para eles perceberem o que é a questão da informação. Então, acho que sim, nós estamos vivendo um momento limiar, na minha visão, porque essa discussão que traz esse livro mostra que muitas moléculas artificiais, que foram inclusive trazidas dentro desse conceito, que são boas, limpas e inertes, mostraram que são exatamente o contrário. E elas têm uma capacidade que não se sabe ainda por quê, de imitar o comportamento dos hormônios femininos, os estrogênios. E elas, inclusive, até têm sido chamadas, eu acho que de uma maneira até que eu acho dramático, eu não gosto desse termo, porque acho que, inclusive, isso se imputa ao hormônio feminino se coloca em cima dele uma responsabilidade que não é dele, porque se chama de xenoestrogênio, são estrogênios artificiais, estrogênios sintéticos, quando na verdade então parece que o estrogênio é que é um problema, quando na verdade não é o estrogênio, são moléculas que imitam o comportamento desse hormônio, e isso tem causado problemas muito, muito sérios mesmo em termos de saúde pública. E hoje não dá mais para a gente ignorar isso, não dá mesmo. E eu falo isso realmente como um pai. Independente se eu estiver, entre aspas, com a verdade científica definitiva ou não. Ontem mesmo fazendo uma palestra de cercada, na primeira semana aqui, do químico lá da escola Cis Chateaubriand, uma professora depois, no intervalo, veio conversar comigo e me contou a situação da filhinha dela, que tem 11 anos. O que viveu desde os 6 anos, quando essa menina começou já a ficar moça. Porque aos 6 anos ela começou já a apresentar pelos pubianos, começou a ter características de moça, e ela levou no médico, e o médico disse, não, talvez aos 9 anos ela vai ter a menarca. E aí a mãe ficou chocada, como uma menina de 9 anos já ia ser uma mulher, e ela, quando chegou aos 9 anos, sim, criou seio, mas ela só foi menstruar para alívio da mãe aos 11 anos. Mas uma mulher com 11 anos... Então é dentro desse conceito, claro que é muito complexo isso, mas só para apresentar o tema, por isso que tem esse nome Futuro Roubado, e por isso que existe aquele outro aspecto ali, embalagens plásticas, porque infelizmente a maioria desses produtos sim são aditivos plásticos, e se diz então, porque isso é um título de um livreto do jornalista uruguaio, Carlos Amorim, onde ele chama de embalagens plásticas consumidores descartáveis. Não são as embalagens que são descartáveis, somos nós que estamos sendo descartáveis. Jacques, eu acho que você já deu uma boa pincelada do que você vai abordar, né? E deixa a gente mais curioso aí sobre alguns aspectos. Que eu te pediria para você dar mais alguns detalhes assim nos estudos que começam lá com acho que é na década de 60, né? Que começa a ser identificada essa presença com a primavera silenciosa, os agrotóxicos. Se você contar um pouquinho mais assim, o que aconteceu, como é que foi detectado isso e quais as consequências assim que já foram percebidas. Isso. O que aconteceu foi o seguinte, ela trabalhava com aves, e ela num determinado momento começou a trabalhar com aves numa região lá da Califórnia, e ela percebeu que quando ela foi estudar umas aves de um lago, aconteceu uma coisa absolutamente incongruente. Porque as fêmeas, quando iam chocar os ovos, elas quebravam o ovo. E isso é impossível. Essas aves têm milhares de anos. Como é que, de repente, num determinado momento, elas começam a fazer uma coisa que absolutamente inviabiliza o futuro? E ela então viu que aquilo ali era uma coisa incongruente, começou a estudar um pouco mais, e percebeu que na volta daquele lago, todos os agricultores faziam agricultura intensiva, e todos eles, ou se não, a maioria usava DDT. E aí ela fez uma percepção e viu que, na verdade, o DDT influía na questão da fixação do cálcio na casca do ovo. Por isso, então, que ele era muito fino, muito frágil, então, quando a fêmea ia sentar para chocar, ela acabava quebrando.
E isso realmente gerou assim, uma polêmica no mundo, sem dúvida, porque aqueles produtos que eram trazidos como os grandes salvadores do planeta, até porque se usou o discurso de que a partir do uso desses produtos nós íamos acabar com a fome no mundo, esse inclusive era o discurso da FAO, de repente uma cientista levanta essa pergunta, né? E isso foi uma coisa muito complexa, tanto assim que a indústria produziu um outro documento, um outro livro, que chama-se Outono não sei o quê, onde eu queria mostrar que tudo aquilo que ela estava dizendo era absolutamente impossível de ser sustentado. Porque se nós deixássemos de usar esses produtos, nós sim iríamos ter fome. E aliás, depois de 40, 50 anos, parece que não temos fome nenhuma no mundo. Então esse foi um momento assim muito sério, muito importante, porque pela primeira vez assim, há uma relação de causa e efeito. E como eu disse, 10 anos depois, ao menos 8 anos depois, os Estados Unidos proíbem esse produto lá na América do Norte. E isso, logicamente, que gerou uma polêmica, foi indo, e agora, quem é que não sabe sobre aquele grupo internacional que se junta para discutir o que vão fazer com os POPs, produtos orgânicos persistentes, que chama-se 12 sujos, que aliás foi até o movimento ambiental que usou esse termo. A 12 é suja, como se chama. E entre eles estão quem? Exatamente o DDT e vários outros. Né? Então, não sei se sinteticamente eu estou com receio de avançar um pouco e tomar às vezes o tempo e ficar muito mais discursivo aqui do que... Não sei se conseguir pelo menos dar um... A presença desses... As alterações que você mencionou ainda aqui, por exemplo, de uma menina de 9 anos, né? Você já ter avançando, né? Um comportamento já de um organismo... Será uma mulher, né? Uma adulta, já pode até ser mãe com 11 anos. Né? E isso aí, você tem algum estudo, informações de estudos mais recentes, assim, que mostram a influência? Tem alguma coisa que possa comprovar, assim, sim. Se pudesse abordar um pouco a situação atual, né? Porque nós temos uma previsão lá dos anos 60, né? E muito criticada, e hoje estão constatando que essas previsões estão se concretizando. Mas tem algumas coisas que comprovem, que mostrem esses dados? É, isso que eu estava dizendo, assim, ó, como eu disse, eu não sou cientista, mas logicamente todas as informações que eu procuro transmitir, elas estão baseadas em pessoas que fazem esses trabalhos, né? E o que se percebe, como eu disse, é que esses aditivos que se usa, por exemplo, como até está constatado naquele vídeo, até que eu passei aqui, e cada vez se confirma mais, que eles são utilizados como antioxidante de plástico, por isso a questão bem forte no plástico, eles são utilizados em produtos de limpeza, eles são utilizados como espuma espermicida, eles são utilizados como adjuvantes de agrotóxicos, e outros usos até que eu não tenho contato, mas que a gente sabe que com essa ideologia, isso que eu quero destacar, da imagem que essas substâncias eram inertes, é que se usa para todas as finalidades, desde que dê um padrão comercial para o produto. E eu acho que esse é o grande sentido hoje da química. Eu tenho falado com muitos químicos, até muitos biólogos. Hoje, por exemplo, se fala quem lida com essa área, em intersexualidade, e pessoas ligadas à área da ciência humana e mesmo biológica desconhecem um pouco essa expressão, intersexualidade. Ainda se está naquele tempo de desconsiderar o macho, a fêmea e o hermafrodita. E hoje, em função do que acontece, que eu não sei se eu vou ter tempo aqui, se vai haver interesse de explicar um pouco, o que acontece de contaminação no feto, interfere inclusive que os fetos hoje estão sendo feminizados, desmasculinizados. Isso não quer dizer nada com a questão de opção sexual. É que na hora que o feto, porque todos nós, fetos, temos, quando embrião, nós temos embrionariamente a possibilidade dos dois sexos antes do terceiro mês, ou seja, todos nós, os mamíferos, somos bissexuais nesse momento, e que se não houver nenhuma interferência externa, todos os mamíferos vão ser fêmea, todos os mamíferos vão ser fêmea, só não vai ser fêmea esse feto se houver a interferência, como eu brinco, de uma costela, exatamente o inverso do que o mundo ocidental traz, de que na verdade a fêmea teria vindo da costela do macho. Hoje a ciência mostra ao contrário, que a fêmea está antes do macho. Mas para ser macho precisa existir, como eu brinco, uma costela, e essa costela é o Y. E o que o Y faz? No momento em que existe como a presença do Y, imediatamente ele cria um órgão que não existia nesse feto, que são os testículos.
E os testículos começam a gerar umas moléculas, umas células chamadas células de Sertoli, e essas células começam a criar um complexo nesse feto, que começa a grande geração do hormônio masculino testosterona. E é justamente a presença do hormônio masculino que vai poder fazer com que esse feto tenha condições de suplantar a parte masculina dele à parte feminina. Por isso que quando se diz que os machos estão ficando feminizados, é porque no momento em que a placenta não consegue fazer uma barreira como faz para o hormônio natural da mãe, porque não reconhece essas moléculas artificiais como estrogênicas, e essas moléculas entram em contato com o feto, interferem nesse processo da presença do hormônio masculino. Interferindo nesse processo da presença do hormônio masculino, acaba então esse feto não conseguindo ter toda a habilidade para suplantar tudo feminino. Então o intersexo o que é? Em função do nível de agressão que sofre esse feto, ele pode apresentar todas as possibilidades entre o feminino e o masculino. Então o que eu estou colocando? Que claro que isso é um assunto muito polêmico, isso é um assunto que tem muito tabu, a questão do sexo, então isso é um assunto muito pouco ventilado mesmo dentro da universidade. E eu acho que talvez esteja no momento que, independente se está correto ou não, de esse assunto via público. Nós temos que discutir isso. Até porque o primeiro mundo hoje, por exemplo, eles não querem mais essas moléculas. O Brasil recebeu toneladas de espuma espermicida, inclusive provavelmente vai ser distribuído em toda a periferia das grandes cidades, para ser usado junto com a camisinha feminina. E o que era isso aí, basicamente, esse espermicida? Era exatamente a molécula que foi identificada como aquela que eu falei que se usa como antioxidante, como produtos de limpeza e também como espuma espermicida, presente ali. Isso foi doado para nós. E por que foi doado? Porque justamente não havia mais interesse das instituições do primeiro mundo ficarem com aquele produto à disposição deles. Então acho que isso é importante sim da gente discutir. Essas doações do país desenvolvido para os países pobres já são históricas, né? Já teve caso do leitinho, né? Com fertilizante, trigo, lá na região do Afeganistão, do Paquistão, nem me lembro qual foi um dos países. Exato. Mas eu acho que esse tema, já que você tem muita informação, era bom a gente abordar um pouco mais, né? Como é que isso, vocês têm alguns exemplos? Hoje eu vi que você veio só com uma pastinha, mas em outra oportunidade eu vi uma palestra que tinha uma sacola. Por isso que eu trouxe os produtos, né? Porque normalmente eu coloco sempre os produtos que a gente consome no supermercado, né? Porque eu vejo também que muitas vezes o discurso científico, por isso eu insisto que eu estou aqui como um pai, eu percebo que muitas vezes o discurso científico, e mesmo o livro está aqui, existe uma relação aqui de moléculas que já são reconhecidamente estrogênicas, mas como é que o cidadão comum como eu, cientista, não sou um pesquisador, como é que de repente eu vou lidar com isso quando eu chego na frente da prateleira do supermercado, o que é o que? Então eu faço questão justamente de mostrar os produtos, até também para estimular as pessoas a elas se darem conta que existe uma composição química. E que existem ali palavras que são escritas que eu não tenho noção do que são, mas que eu tenho competência para perguntar, isso é natural ou artificial? Porque o que eu tenho conversado muito quando eu falei negócios químicos, é que eu vejo que hoje a gente não consegue na universidade inclusive a gente não está treinado para isso, e a grande pesquisadora que chama-se Anna Soto, nos Estados Unidos, na Universidade em Boston, de Texas, ela percebeu, quando ela viu pela primeira vez que tinha uma molécula que tinha esse comportamento, essa nonilfenol que eu falei antes, quando ela viu isso, o que ela disse? Nunca imaginei que isso fosse estrogênio. Não, ela diz assim, nunca imaginamos, não era nem ela. O cientista nunca imaginava. E ela diz com essas palavras, sempre imaginávamos que era segura. Este é o paradigma, sempre imaginávamos que era segura. E este é o aspecto. Então, por exemplo, se eu chego no supermercado, se eu for no supermercado aqui em Porto Alegre, e vejo esse produto aqui com uma generosidade de doação de uma grande empresa internacional que doa para nós uma unidade espermicida, logicamente que quando eu vi a palavra espermicida, porque eu já sabia desse termo, eu comprei isso aqui. E logicamente o que tem na composição? A molécula aquela que ela identificou que tem essa capacidade estrogênica. Então uma mãe e um pai que estão em dúvida se ela está grávida ou não, porque até o 3º mês ainda pode existir dúvidas, e nós então resolvemos fazer um sexo realmente seguro. Vamos usar então essa doação de uma grande empresa internacional
porque aqui está dito que esse é mais seguro. Eu já ouvi dizer, inclusive, que a televisão dirigida para os jovens propõe, inclusive, que eles usem essa camisinha com espermicida, porque ela seria mais segura. E o que eu faço? Eu coloco lá na vagina, lá no útero da minha mulher, esse produto. Depois de 9 meses nasce uma criança aleijada. Será que eu vou conseguir fazer uma relação de causa e efeito entre essa substância e o que aconteceu com essa criança? Eu até digo isso para uma professora, um tempo desse, fazendo uma palestra numa escola. No final ela disse: agora eu entendo o que aconteceu comigo. Eu sempre achei que tinha sido uma mãe incompetente de gerar um filho sadio. Porque eu tenho um filho de 18 anos que teve pós-parto. Pós-parto, o que é? Quando o nenê está sendo gerado nesse momento da passagem do masculino sobre o feminino, como eu tinha explicado antes, o que acontece? Dependendo do nível de agressão que esse feto pode sofrer, talvez essas moléculas alterem, inclusive, essa testosterona até para estrogênio. E esse neném, então, pode nascer, e hoje existe, às vezes, um caso por semana em hospitais aqui em Porto Alegre, e a Sociedade Brasileira de Urologia Infantil diz que já existe de cada 300 meninos um que nasce dessa forma, porque ele nasce aleijado, ou ele nasce sem uretra, ou a uretra nasce em cima do pênis, ou o menino nasce com o pênis totalmente enrolado. Então, para ele ser minimamente normal, quantas operações esse menino tem que sofrer? E essa mãe disse isso, ela se deu conta, quando ela viu o vídeo, que na verdade, quando ela estava grávida, ela tinha ingerido um medicamento que era aquela molécula DS, que hoje é proibida em todo mundo. E ela imaginava que ela estava fazendo o melhor, e o filho dela nasceu com esse problema. E ela, quando viu essa informação, ela se deu conta: meu Deus, eu sempre achei que tinha sido incompetente. Então, acho que existem muitas dores aí, que é isso que eu quero falar, como eu disse, como um pai, porque não importa se isso é verdade ou não, mas nós temos que trazer isso à baila para ser discutido, para que as pessoas, inclusive, possam saber e poder fazer uma opção para ser um consumidor consciente e responsável. Por isso é que eu digo, eu peço sempre desculpa aos jovens, por quê? Porque foi a geração dos meus pais e a minha, nós que mudamos tudo isso. Só que quando a gente mudou, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Mas hoje, com a internet e tudo, nós não temos mais o direito de invocar essa ignorância, que a gente até poderia invocar. E eu peço desculpas por quê? Porque não é sobre mim, nem sobre os meus pais que já morreram que está acontecendo os efeitos sobre isso. É sobre os jovens. Então, como é que eu, como um pai, posso continuar absolutamente tranquilo? Me desculpe eu ter sido assim um pouco veemente agora. É importante. Não sei se eu teria alguma questão. Eu já estou recebendo algumas perguntas aqui, ó, e queria repassar uma pergunta do Sena, Cláudio Sena, que diz preocupação com a questão das embalagens, né, que se existe alguma alternativa para substituir as embalagens plásticas. Como é o nome do rapaz? Cláudio Sena. Cláudio. Eu tenho 60 anos e tu deve perceber que eu estou relativamente sadio, né? Eu tomei banho no Guaíba. E eu não conhecia embalagem plástica. Eu não conhecia nada disso. E a gente vivia normal. E tu coloca assim, ó, mas realmente agora tem muito mais gente, agora tá aí, existem os supermercados que não existiam, mas vamos questionar se isso é o melhor caminho. Será que na verdade não houve muito mais um processo de facilitar? É claro que a imagem é para facilitar o consumidor, mas será que não houve muito mais uma solução de facilitar os grandes esquemas de produção, de distribuição e de transformação dos alimentos? Hoje tu pode contar talvez numa mão ou em duas quem é dono de tudo no mundo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que como eles não podiam ser donos da molécula natural, eles foram donos do processo da distribuição da molécula natural. Porque sobre a molécula artificial ele já tem a patente. Então meia dúzia é dona de tudo no planeta, de todas essas moléculas. Então para mim a solução, por exemplo, passa por aqui. Eu até ia mostrar, eu vou tirar aqui para mostrar uma notícia, que o Ministério da Saúde no Rio de Janeiro fez uma pesquisa, o Ministério da Saúde representado pelo Instituto Oswaldo Cruz. Isso aqui tudo são lâminas que eu tenho, que eu mostro nas minhas palestras, e eles fizeram uma avaliação durante 3 anos e viram que todas as embalagens plásticas, não sei se aqui, não sei se tem condições de... Vai ser difícil a gente ver. Todas as embalagens aqui, embalagens de PVC usadas em alimentos podem causar câncer e infertilidade. Então tudo que eu estou falando aqui, isso aqui saiu no Jornal de Porto Alegre, chamado O Sul, há 1 ano atrás. E aí mostra que o Instituto, o Fiocruz, viu que todas
os PVCs que são utilizados lá no Rio de Janeiro, vão fazer de conta que é só lá, como se o produto que é usado lá não é utilizado no resto do Brasil, mas já que for no Rio de Janeiro, eu não vou dizer que aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e no supermercado de Porto Alegre é a mesma coisa, porque eu não sou um cientista e não sou um pesquisador. Então o que acontece? Diz que lá todas as embalagens têm níveis altíssimos de uma substância que chama-se fitalato e que causa esses efeitos de infertilidade e câncer. Então eu pergunto, mas por que nós continuamos ainda todos os produtos sendo embalados com PVC, com filme de PVC? Ou será que isso aqui, que tem toda a fundamentação científica, não é respeitável? Então a informação está aí. O problema é que a gente lê, mas não consegue captar, não consegue entender o significado do que a gente lê. A gente lê, entende todas as palavras, entende a frase, mas não entende o significado daquilo que está dito ali. E talvez esse seja o aspecto mais dramático. Por isso que o Capra escreveu o último livro dele, que chamou Conexões Ocultas. O que ele pretendia ali? Estimular o quê? Usando esse pensamento daquele poeta tcheco, Havel, que foi presidente da República Tcheca, que disse que talvez tenha chegado o tempo que as escolas deveriam se preocupar menos com conteúdos e mais estimular para que os jovens começassem a ter criatividade e vontade de entender quais são as conexões ocultas que existem entre os fenômenos, inclusive esses. Porque estão aí sendo colocados. Então vamos dizer, tá, muito bom, facilita a vida, isso, aquilo, mas por que nós não podemos, por exemplo, usar esse produto aqui? Esse produto aqui é celofane. Mas espera um momentinho, vamos ter cuidado. Porque, na verdade, quando o mundo europeu decidiu criar moléculas artificiais, a intenção deles era imitar aquilo que eles não tinham e que em nossos continentes são as matérias-primas naturais. Isso aqui é a mesma coisa, porque isso aqui, inclusive, é um produto industrializado, é um produto gerado artificialmente, o celofane. Foi gerado, inclusive, no 1800, não sei o que, 60 ou 70. Mas só que isso aqui é feito de celulose. Isso aqui é natural. Agora, o que a indústria viu? Não, só um minutinho. Não nos interessa o que é natural, porque a molécula natural pode ser propriedade de quem tiver contato com ela. E nos interessa ter uma molécula artificial. Então, eles criaram, sim, o celofane de plástico. Então, é importante que eu digo isso, porque nós que, de alguma forma, lemos e temos competência, nós temos que procurar os indicativos nas embalagens. Que aqui está dito que é feito de celulose, porque até eu mostro para os jovens, mostro para todo mundo, para professores e tudo, que a gente tem que aprender, a gente tem que recuperar algumas habilidades que deu. Então eu mostro de uma maneira bem simplória, bem simples, como é que a gente pode, por exemplo, reconhecer um celofane feito de celulose e um celofane feito de plástico. Aparentemente eles são iguais. Mas como é que a gente descobre que uma molécula é artificial ou natural? Quando tu queimas. Quando tu queimas, a artificial denuncia que ela jamais vai ser destruída. Pega qualquer coisa artificial e queima. Sempre vai ficar uma bolinha no final indestrutível. Então, se nem o fogo consegue transformar, será que a vida vai conseguir transformar biologicamente? Então é por isso que hoje no Pacífico tem uma área que é o grande depósito de lixo de todos esses produtos no mundo. Então é fácil, tu queimas, e se ficar assim essa borda ali como se fosse um carvãozinho, é sinal de que sim, é natural. Mas se ficar isso assim, enrugado, e depois ficar bolinha, isso pode ser até tu pegar um pedacinho desse tecido, tu pegar um pouco de uma lã, de um pullover que tu tiver em casa e queima. Essa é uma maneira de a gente começar a recuperar essa competência, porque nós perdemos completamente, de poder reconhecer o que é natural e artificial. Então, tia, embalagem, eles é que decidem que a gente precisa, não tu. Nós recentemente tivemos uma aula aqui na Escola de Administração discutindo que antigamente as pessoas compravam o produto, iam na venda, né, na loja, comprar um produto que estava lá a granel e às vezes a gente levava mesmo a embalagem, né, uma sacola, alguma coisa, e trazia. No caso do leite, o leiteiro entregava em casa, né? Na casa ele pegava
a garrafinha usada e deixava a garrafa vazia e deixava uma garrafa cheia, né? Então esses hábitos foram sendo mudados em função do crescimento populacional, mas também em função de uma cultura que se diz moderna, né? Eu acho que foi mais da cultura do que populacional, porque na verdade se tu comparasse uma vilazinha, uma comunidadezinha, uma fazenda com uma cidade, mesmo que fosse entre aspas 500 mil habitantes, era muito maior do que a vilazinha, do que a cidadezinha. Então hoje nós podemos dizer, não, mas Porto Alegre tem 1000 e pouco, e a gente diz que é uma cidade grande, mas tu compara com São Paulo, com o Rio de Janeiro, vendo a vilazinha. Sim. Então, mas o que está acontecendo hoje é que na vilazinha, na fazendazinha, ou na cidadezinha, ou na cidade imensa, o comportamento cultural hoje é absolutamente totalmente contra o outro. E isso passa por todos nós. Sim. Então, o que eu queria só resgatar, a questão da embalagem, né, ela muitas, não, acho que é importante falar isso. A embalagem, ela é vista, discutida muito como um problema de um resíduo, né, que depois usado não sabe o que fazer, ou ela acaba tendo a necessidade de ser reciclada, essas questões todas. Você nos traz o outro aspecto, né, que é a embalagem influenciando na característica do produto e esse produto influenciando, né, interferindo na nossa vida, né. Então, eu já ouvi também em outra oportunidade você falar que o plástico, né, embora você faça uma série de críticas aí, assim, né, mostra isso aí, que o plástico também, ele é um patrimônio da humanidade, né, que é uma coisa importante. Da humanidade. Eu acho que é importante, assim, você falar, vamos dizer, mostrar o plástico, ele tem uma importância, né, para a sociedade atual, e o que em momentos, o que ele está sendo, vamos dizer, mal usado, né? Eu até agradeço ter trazido isso, porque muitas vezes, até nós sempre fomos chamados, pessoal ligado à questão ambiental, a gente sempre foi chamado de obscurantista, antiprogresso, que a gente queria voltar para a Idade das Cavernas. Não. Bem pelo contrário, eu sou totalmente favorável à indústria. Indústria não quer dizer esta indústria que está aí. Se até o cara ali fazendo qualquer coisa, ele está gerando alguma coisa de um processo industrial. E que nem engenheiro, ele está fazendo um engenho. Então eu não sou contra a indústria, bem pelo contrário. E porque vocês devem ter notado que eu estou insistindo muito na diferença entre a molécula natural e a molécula artificial. E eu quero até frisar o seguinte, que eu seria favorável a qualquer indústria que tivesse por base a matéria-prima natural, que tivesse por base todo natural, e que tivesse, inclusive, no final, um produto comercial que fosse possível de nós utilizarmos e o ambiente, a natureza e nós mesmos podemos reciclar aquilo biologicamente, metabolizar aquilo. Porque eu acho que foi isso que eles não se deram conta quando eles começaram a imitar as moléculas naturais, e eu tenho certeza disso, é óbvio, naquela época não se tinha o conhecimento que tem agora, isso foi por volta de 1830, 1850, que na verdade eles não se perguntaram, espera um momentinho, será que todos os elementos químicos, será que todas as moléculas, todas as substâncias, nesses 4,5 bilhões de anos desse planeta, e depois nos 3,5 bilhões de anos que tem vida nesse planeta, será que todos eles não tiveram condições de interagir entre si? Será que todos eles não tiveram condições de criar aquilo que seria a forma mais harmônica? Eu acho que eles não se perguntaram isso. Eles achavam que realmente eles podiam criar coisas que nunca tinham existido. E podiam se arvorar a criar isso e jogar de uma forma que eu considero absolutamente irresponsável. Porque eles não perguntaram depois o que isso ia acontecer. Porque eles estavam baseados naquele conceito da Idade Média, de Paracelso, que uma molécula, ela é medicamento ou um veneno em função da dose. Então, lógico, quando eles começaram a criar isso, eles tinham essa mentalidade. Mas hoje, nos dias de hoje, a gente tem essa mesma visão. Quando a gente sabe que no momento em que essa molécula imita um hormônio, o que acontece? Essa molécula atua lá dentro do núcleo da célula. Atua em cima do DNA. Então a única coisa que a dose pode fazer é aumentar a probabilidade. É a dose que transforma uma coisa em veneno ou não. Eu sempre faço uma imagem assim, se eu pegar um pouquinho de sal, realmente é tempero. Agora, se eu ingerir 10, 15 quilos absurdamente de sal, eu vou morrer por osmose. Um pouco d'água é imprescindível, mas se eu de repente começar a botar litros e litros d'água, eu vou morrer afogado. Isto é uma molécula natural. E foi assim que eu acho que houve a concepção da molécula artificial no início.
Mas quando a gente lê uns textos, eu até depois, se quiser, eu posso deixar um site que a gente está construindo. Um, por exemplo, chama-se Ingenheim, que nós traduzimos de uma revista alemã chamada Der Spiegel, que mostra ali que, na verdade, o seu Ernest Behringer, que era o dono dessa grande empresa hoje multinacional que chama-se Behringer, que produz medicamento e tudo, na década de 40 e 50 ele sabia sim o que ele estava produzindo. Sabia o que ele estava produzindo. Tanto é assim que ele impediu que um médico que trabalhava na fábrica dele divulgasse a descoberta que ele tinha feito pela primeira vez, que era a dioxina, que depois se transformou no agente laranja, e que você sabe a história do Vietnã. Ele proibiu o médico. E olha o que é uma ideologia, como tu tinha falado, cultural. O médico, em vez de denunciar isso publicamente e ser assassinado, talvez, ele não falou porque o chefe disse que ele não podia falar. E sabe o que ele fez? Praticou o suicídio. Porque ele não suportou ficar com aquela informação e não divulgar. Vocês imaginam que coisa louca isso culturalmente. Eu me mato porque eu estou desesperado porque eu não posso dizer, mas por que eu não posso dizer? Porque o cara disse que eu não podia dizer, que era o meu chefe. Mas então eu que diga e me mato então a ele. Vocês entendem? Isso é muito sutil, por isso quando você fala esse negócio da embalagem, essa coisa da embalagem, também nós estamos numa visão dessas. O chefe mandou. E eu não questiono e não pergunto. Porque quando eu chego na frente de uma prateleira, que eu vou pegar um produto, eu tenho um ato de fé ali. Ou será que eu leio o que está escrito e mais? Será que eu tenho competência de, ao ler aquela composição química, eu consigo reconhecer, por exemplo, que as moléculas que estão escritas nesse produto são melhores na combinação química do que as moléculas que estão nesse, e por isso eu compro este que é melhor que esse? Não, não. Então, na verdade, quando eu chego ali, quem manda eu comprar é a Xuxa, é o Pelé, é a Dona Braga, seja lá quem tu quiser dizer, a Dona Sandy. Este é que nos orienta como comprar e o que comprar. Porque eu sou absoluto e totalmente incompetente. E eu acho que nós não temos mais o direito a essa incompetência. Porque se essa incompetência tivesse sobre mim mesmo, bom, o problema é meu. Mas eu estou inviabilizando o futuro. Hoje, agora, saiu no Estadão, 2 semanas, jovens na China, são absolutamente estéreis, estão totalmente infectos. Bom, muito bom. Vamos então começar a diminuir a população no mundo. Isso seria ótimo. Pode ser a grande, entre aspas, revanche de Gaia, vamos dizer, né? A Mãe Terra, por tudo que nós estamos fazendo contra ela. Mas será que vale a pena a gente fazer essa opção de usar essas porcarias que a gente não precisa, principalmente porque nós estamos no Brasil, que nós temos todas as matérias-primas naturais, e gerar todo esse aspecto de dor na sociedade? Eu não quero isso. Eu realmente estou aqui como um pai. Só para falar para os debatedores. Eu só queria fazer uma pergunta, queria que tu falasse de outros produtos que têm outras substâncias que também nos fazem mal, que são os tensoativos, que também nos fazem bastante mal. Eu queria que tu falasse o que a gente podia fazer para evitar de comprar esses produtos, já que são utilizados em larga escala. Tu usaste uma expressão bem rica. Os agrotóxicos, como eu disse antes, eram os defensivos agrícolas, né? A indústria sempre cria termos, o eufemismo, justamente para esconder o que na realidade é aquilo, né? Então, quando você falasse em tensoativo, como é que a indústria viu? Que ela poderia criar uma molécula artificial que iria substituir a molécula natural do sabão. Como eles sabiam que o sabão, na verdade, tem essa capacidade de quebrar a tensão superficial da água, por isso que ela pode se misturar com gordura e tal, tem aquelas duas partes dentro da detergência, eles viram que tinha uma molécula que tinha essa capacidade de fazer isso. Então, eles criaram o tensoativo. Com isso, então, cria essa imagem tensoativo, que a gente não entende bem o que quer dizer, porque a gente não analisa as palavras normalmente, mas ela bate dentro de ti, dando a impressão de uma coisa ativa, de uma coisa que tem uma capacidade de quebrar. E aí eles criaram várias coisas. De um desses tensoativos, que é o não iônico, a maioria deles no mundo, e no Brasil e em Porto Alegre, sim, são essa molécula que foi identificada que imita o hormônio feminino. Então, por exemplo, um sabão comercial como este aqui, que eu mostro para as pessoas, aqui, não sei se dá para ver o nome, não importa, não estou criticando o nome de nada nem de ninguém, porque todos eles são, então não estou excluindo nem incluindo nada. Todos os produtos que são artificiais têm os tensoativos.
Então está na hora bem simples, tu pode chegar no supermercado e buscar o sabão que está escrito sabão base. Sabão base é aquele que é feito com gordura, com álcali, e nessa química da gordura com álcali forma-se sabão e glicerina. E sabão e glicerina, assim como isso é da natureza, existe padrão orgânico que reconhece essas moléculas para transformá-las em outras coisas, diferente das artificiais. Hoje, por exemplo, quando a gente vê o vídeo, até se vocês forem ver o vídeo, eu não sei se tem aqui na faculdade, mas tem na escola, mas tem em algumas bibliotecas, é bem interessante. Quando a gente se dá conta que o vídeo começa primeiro mostrando a questão dos agrotóxicos. Cara, porque quando a Raquel Carlson levantou aquele aspecto, parecia que o grande vilão eram os agrotóxicos. Depois aí a gente vai vendo no vídeo, levanta esse aspecto do medicamento sintético, aquele DS que eu falei, daquela mãe que tomou, e aí passa-se para um outro produto. Aí chega-se, não chega a dizer diretamente, mas da pílula feminina. E aí é interessante, porque aí ia começar a ficar em cima da mulher a responsabilidade sobre isso. Quando então essa médica lá nos Estados Unidos, em 1991, se não me engano, ela descobre de uma forma absolutamente casual esta molécula que sim, que ela pela primeira vez traz definitivamente que essas moléculas têm essa capacidade de imitar o hormônio feminino. E isso é um presente que nós ganhamos. Isso é um presente que vocês jovens ganharam. Porque mesmo que estejam todos esses problemas, hoje nós sabemos e nós podemos mudar daqui para frente tudo. Será que vocês já se deram conta qual é o pullover que vocês usam no inverno? Será que vocês leem a etiqueta quando compram? E será que quando vocês leem, será que vocês entendem o que está escrito? E será que vocês entendem que o que está escrito é natural ou artificial? Quem destruiu o que gerava imposto, trabalho, fábrica? Quando tu levantaste, gerava trabalho, imposto, fábrica, muita coisa de interesse, inclusive alimento, que era, no caso, a ovinocultura ligada à lã. Quem destruiu isso aqui no Rio Grande do Sul? Será que foi o Bush? Será que foi o FMI? Ou será que fomos nós mesmos que, por inconsciência e por absoluto despreparo cultural, fizemos a opção de começar a comprar agora sim pullover de acrílico? E com isso acabamos com isso que era um patrimônio do Rio Grande do Sul. Então eu sempre digo e estimulo as pessoas para se darem conta que se nós tivermos competência de em meia dúzia de anos destruir uma coisa que era natural, que nos interessava, que gerava trabalho, que gerava menos roubo, menos violência e que ainda gerava alimento, nós tivemos capacidade de destruir isso, em meia hora a gente destrói isso que não é nosso. Destrói isso que não é nosso. Em meia hora. Porque nós temos tudo. Se nós estivéssemos na Bélgica, na Alemanha, sei lá, qualquer país que vocês quiserem do mundo europeu, nós sim poderíamos estar ficando preocupados. Porque a maioria dessas matérias-primas que eles imitam, eles não têm lá originalmente. Eles vão ser obrigados sim a comprar no terceiro mundo. Agora nós que recebemos da vida essa função, é quase que esse compromisso de sermos guardiões dessas moléculas para todo o planeta, para todo o futuro, nós fazemos a opção de usar uma coisa artificial, pelo amor de Deus. Jacques, acho que você traz essa questão aí de que, primeiro que eu acho que a nossa cultura não é de ler, de procurar muita informação nas embalagens, né, de saber o que está consumindo. E a gente não se dá conta do poder, né, que se tem na hora da compra. Mas mais do que isso, né, quando a gente lê, a gente não entende, né? Então, nós, na verdade, nós somos analfabetos, né, que consumimos alguma coisa sem entender o que estamos comprando, né? Mas eu queria também ouvir a tua opinião, um tema que é bastante em voga e é o desenvolvimento sustentável, né? E eu gostaria de saber qual é a tua opinião sobre o desenvolvimento sustentável, como é que você vê quando alguém diz, olha, estamos promovendo o desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável para você? Eu acho bem interessante. Eu sempre gostei desde pequeno de ver o sentido das palavras. Tá? Eu acho muito rico, às vezes não se dá conta dentro desse aspecto assim de a gente estudar um pouco a língua, no caso, por exemplo, a língua portuguesa, totalmente, de uma forma, acho que bem equivocada, a gente perde a oportunidade de reconhecer a beleza das palavras, a significância das palavras. Desenvolvimento. Envolvimento
representa uma coisa que tu estás colocando o teu afeto, o teu coração, tu estás envolvido com alguma coisa. E des quer dizer que tu não tens esse envolvimento. Pois nós usamos uma palavra para colocar como um processo assim de crescimento, de qualificação da sociedade, a gente chama de desenvolvimento. É um processo que não tem nada de afetivo nem de amoroso. E eles juntaram essa palavra, que para mim tem esse significado, com uma palavra que sim, que é fundamental numa visão que eu estou colocando aqui da sustentabilidade. Porque tudo que é natural, sim, pode ser sustentável. Desde que, logicamente, que não seja uma devastação como infelizmente ocorre aqui no Brasil. Sim, pode haver uma sustentabilidade. Inclusive uma sustentabilidade no que eu preciso, no que eu vou comprar, no quanto eu vou comprar, no porquê que eu vou comprar. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade, por isso que eu pergunto sempre, esse desenvolvimento sustentável, ele está sendo sustentável para quem? Que interesse realmente tem por trás dessa sustentabilidade proposta aí? Agora, por exemplo, questão da educação ambiental, que era um tema que foi trazido justamente de maneira muito forte por causa desses problemas todos que tem no mundo, hoje está sendo proposto mudar o nome. Não é mais educação ambiental, mas vai passar a ser educação para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós vamos então usar a educação para continuar mantendo as pessoas dentro de um sistema de crença absolutamente limitado e condicionado ao que o poder, que tem o poder para direcionar a mídia, que tem poder para direcionar os governos, digam. Então eu gosto muito, sabe, dessa rebeldia. Eu já sou um velhinho de 60 anos, mas eu ainda continuo com aquela rebeldia, sabe, do jovem. E é nisso que eu esperaria que o jovem... É uma rebeldia amorosa, uma rebeldia para justamente o quê? Se preocupar de que todos se preservem. Essa é uma rebeldia que eu gostaria de ver, sabe, assim, a juventude tendo. E acho, claro, que eu também vejo a rebeldia que nós tivemos, o cérebro 68, mais de 68, etc. Eu acho que ali era uma rebeldia que não levou a uma situação internacional, porque os rebeldes daqueles de 68 somos nós hoje que estamos aí no mundo. Né? E o que nós estamos fazendo no mundo hoje? Né? Então, acho que é importante a gente discutir essa coisa do desenvolvimento sustentável, ver primeiro está sustentando o que e a quem. Que a questão da sustentabilidade eu não vejo conectada ao desenvolvimento, porque eu não considero assim que esse desenvolvimento tem que ser desenfreado do jeito que é, que, por exemplo, como o celular chegou aí, todo mundo aderiu, como se tivesse caído assim, a grande solução planetária da comunicação. E hoje a gente sabe que realmente o celular é uma coisa muito perigosa. Já existe, inclusive, uma proposta na Alemanha de fazer uma lei proibindo que jovens de menos de 15 anos tenham celular. Porque aquela concentração daquelas ondas eletromagnéticas ali perto do ouvido, inclusive quanto menor é o jovem, mais amplia a entrada daquelas ondas dentro do cérebro. Então hoje o primeiro mundo discute muito essa questão de excesso de câncer cerebrais. Claro, eu não tenho dados disso aí, eu estou falando assim porque é uma coisa muito nova. Mas ao mesmo tempo que o celular chegou e ninguém discutiu o mérito do celular, esses assuntos, logicamente, que os celulares hoje, como são riquíssimos, essas empresas, logicamente que elas estão ali dominando a tal da pesquisa. Mas se existe dúvida, e existe sim a precaução, eu acho que por precaução, um mínimo respeito. Já que nós temos mais duas perguntas, quer dizer, duas pessoas fazendo algumas perguntas, e nós estamos chegando ao final aqui, não, mas acho que é uma pena não poder aprofundar mais. Mas o Maurício Lemos pergunta assim, voltando à discussão do tenso ativo, existem produtos que explicitam na composição tenso ativo biodegradável. Essa molécula é artificial ou natural? E qual a diferença com o tenso ativo não iônico? Assim, esse aspecto de ser biodegradável, isso também foi muito rico, porque na época dos anos 80, 60, 70, 80, quando chegaram esses produtos no mundo, não eram chamados assim, eram os detergentes duros, né, os fosfatados. Então, eu não sei, claro, talvez o pessoal é muito jovem, mas
Houve um tempo que no Tietê, em São Paulo, assim, tinha um volume de espuma, que tinha uma cidade chamada Santana de Parnaíba, que a cidade ficava tomada de espumas, né? E então se chamava naquela época detergentes duros, porque não existia condições de poder separar as partes da molécula hidrófila. Então ele ficava, por isso que ficava naquela forma de espuma, e aquilo ficava aparentemente indestrutível, demorava para aquilo poder ser degradado, né? Então, quando eles inventaram umas outras formas de ligação química das moléculas, aparentemente elas desapareceram. E eles então, isso eu também não tenho nada científico aqui, até gostaria que alguém da química realmente pudesse até nos dar essa informação de uma maneira mais qualificada, porque eu vou dar aqui muito mais um conhecimento pouco qualificado, que no momento em que essa molécula conseguiu se separar, a aparência sim é que então tinha sido degradado biologicamente. Mas hoje a gente sabe que uma parte então volatilizou, né, na forma de aerossol, e outra parte se depositou nos lagos e nos rios. Tanto assim que tem alguns lugares na Europa que muitas vezes eles precisam também remover o fundo, porque as coisas estão depositadas no fundo. Elas não foram assim totalmente degradadas. Então existe essa grande discussão que então não seriam biodegradáveis no sentido real, assim, desse aspecto, como é, por exemplo, um sabão natural. Então acho que é importante a gente se dar conta de que esses termos, eles não são, eles identificam uma molécula artificial. E o não iônico, aí é uma questão química, que eu não saberia nem explicar, mas existe o iônico, o não iônico, existe várias formas, até tem uma classificação desses detergentes. Até se alguém for químico e quiser explicar, se houver interesse aqui quimicamente de explicar isso, mas existem várias formas desses tensativos se relacionarem com as moléculas. Mas quando eu falei sobre o não iônico, é porque o não iônico, até eu tenho um material que a primeira vez que eu vi foi num livro sobre classificação de detergentes comerciais, até um livro dirigido à limpeza hospitalar, e dentro dessa classificação comercial existiam os não iônicos, era dito que os detergentes não iônicos, os que eram mais utilizados comercialmente, sim, eram exatamente aquela molécula que a doutora Nassoto identificou que se usava em produtos de limpeza. Então, como nós vivemos num país onde realmente aquilo que é mais barato é aquilo que mais se usa, um tempo desse eu fui numa firma química aqui, comprar uma coisinha para fazer um sabão em casa, não sei o que é mais natural, e eu chego ali e tinham 3 tonéis desse produto sendo encaminhados para a indústria. 3 tonéis de 200 litros. E eu pensei, puxa, que ironia, eu com a minha coisinha aqui, e esses tonéis sendo levados assim como água com açúcar, como... Ninguém tendo noção do que é. A mesma coisa são essas lâmpadas, né? Quando a gente vai pegar essas lâmpadas e vai levar para reciclagem, você precisa da autorização de todo mundo que é ligado às instituições ambientais para transitar com esse lixo perigoso. Eu te pergunto, quando é colocado no supermercado, é colocado com o mesmo cuidado e para o consumidor é colocado da mesma forma, que isso é uma coisa perigosa, que quando vira lixo, eu não posso levar isso de qualquer jeito? Outra pergunta da Alessandra Severo, e do seguinte, na questão dos anticoncepcionais femininos, existe algum que não tenha esse elemento imitador do hormônio feminino? E como é o mesmo nome desse Sim, produto? É o seguinte, na verdade, assim, normalmente as camisinhas sempre são feitas de látex, né? E látex, sim, é um produto natural que vem da borracha. O elastômero, que seria a borracha artificial, que é o nome mais conhecido, né? Roupas, inclusive. Então, o que às vezes as pessoas ficam, eu não estou falando da camisinha do látex, eu estou falando dos produtos químicos que se usam em cima da camisinha. Então, quando eu falei isso, é que tem aquela camisinha feminina, e para aumentar a capacidade de as mulheres se resguardarem, porque sempre pode ter uma dúvida, às vezes pode furar a camisinha, ou isso, aquilo, a pessoa não colocar direito. Então, eles inventaram esse espermicida para ser colocado junto, sabe, junto com a camisinha. Então, quando tem a relação, logicamente que quando ejacula, que aparecem os espermatozoides, essa substância mataria esses espermatozoides. Então, além disso, além de ter a camisinha para controlar, para que os espermatozoides não subissem para fecundar o óvulo, também teriam esses produtos que ajudam a eliminar esses espermatozoides. O nome da molécula chama-se nonilfenol. Então, as moléculas que são alquilfenóis, as perigosas, são bisfenol A e nonilfenol. São as mais conhecidas hoje
E nesse site que a gente tem, que chama-se www.nossofuturorobado.com.br, ali a gente traz um pouco essas informações que quem tiver interesse pode acessar. Não sei se respondi para a pessoa, acho que... Acredito que sim. E tem também da Alessandra tem mais duas questões, que é se você conhece algum estudo que relaciona anticoncepcionais com abortos ou fetos com deficiência. E a terceira questão é como enxerga os orgânicos dentro desse contexto de desenvolvimento sustentável. Eu pensei que ia dizer os orgânicos nos supermercados embrulhados em filme de PVC em bandejinha de isopor, né? É uma tragédia isso, né? Isso é uma tragédia. Uma tragédia a gente comprar isso, né? A gente devia se recusar de comprar. Mas aí também poderia dar a impressão de que ninguém quer os alimentos orgânicos, né? Olha aí a loucura disso aí, né? Mas eu não sei dessa pesquisa, eu não sei de... Eu sei que realmente, assim, como os hormônios femininos, eles são hormônios, são estrogênios artificiais também, dentro, que existem vários, ali, 2 tipos, pelo menos, de hormônio sintético. Logicamente que a mulher age no corpo da mulher como estrogênio, então tem a resposta estrogênica no corpo dela, só que como é uma substância artificial, a mulher excreta essa molécula exatamente igual. Como vai para a água, não existe padrão orgânico para decompô-la, e logicamente que quando é tirada a água do rio ou de qualquer lugar para fazer o tratamento, não existe capacidade em uma estação de tratamento para identificar essas moléculas e para neutralizá-las, então a gente volta a tomar essa molécula. E hoje a gente sabe, por exemplo, até ouvi uma informação de que em Londres eles estão muito preocupados porque está saindo moléculas de Prozac na água potável em Londres. E vocês viram, como eu falei no vídeo, que tem um momento que eles querem acusar as mulheres. E até é interessante, rapidamente, só para informar, eu faço muita questão de falar isso para as mulheres, porque, por exemplo, uma notícia de uma grande revista brasileira diz aqui, ó, macho efeminado, que não é efeminado, é feminizado, não tem nada a ver. Efeminado é uma questão sexual, de sexualidade, de opção sexual. Mas aqui diz assim, ó, que metade dos peixes da Inglaterra, isso é de 2002, estão ficando hermafrodita e a razão seriam os altos níveis de estrógeno ou estrogênio presente na urina das mulheres que tomam anticoncepcional. Então, na verdade, aqui está sendo imputado, primeiro, como eu disse antes, ao hormônio feminino e segundo, imputado às mulheres que elas seriam responsáveis sobre isso. Então, dentro daquela visão da incongruência, eu acho que talvez tenha chegado o momento de as mulheres começarem a exigir que sim, pode ter anticoncepcional. Mas por que o homem também não tem uma atitude para controlar a fertilização? Porque, na verdade, quem fertiliza é o espermatozoide. O óvulo é fertilizado. E eu acho que seria riquíssimo, eu estou dizendo isso para vocês jovens, se nós, homens e mulheres, nos juntássemos e atribuíssemos a nós, homens, a responsabilidade com relação à fecundação e as mulheres, naturalmente, com relação à gestação. E eu acho que aí homens e mulheres, na relação sexual, os dois com um tipo de compromisso, onde um cuidaria do outro. Ok, acho que ficou muita coisa ainda para ser abordado, né, para ser aprofundado, aí você, infelizmente o nosso tempo é curto, e acho que você pode, talvez em outra oportunidade, teríamos muito prazer em recebê-lo aqui, né, e continuar esse debate. As perguntas que a gente recebeu, não deu para repassar todas, né, mas acho que tentamos aí passar uma síntese dos pontos que foram levantados. Eu queria agradecer, então, a presença. Não sei se você gostaria de encerrar com mais algum comentário. Olha, só agradecer. E não importa se o que eu disse aqui é verdade ou não. Não importa se as minhas informações são cientificamente comprovadas ou não. Que existe alguma coisa aí, existe mesmo. E que eu acho que quem tem que se dar conta que o futuro que está sendo roubado não é um 60 anos, mas sim o deles, eu acho isso imprescindível. E eu sempre brinco nas palestras e digo no final que, usando aí uma frase belíssima do nosso querido e saudoso ex-presidente Collor, eu sempre digo para o jovem o seguinte: não me deixem só. Obrigado. Bom, agradecer mais uma vez então a presença do Jacques Saldanha, também dos nossos debatedores, o Kleber, a Patrícia e a Lia. Convidá-los para participar, já ao fazer a inscrição de um evento que vai ser o segundo seminário A Universidade Frente aos Desafios da Sustentabilidade, a experiência de ações acadêmicas para um Brasil sustentável, que vai ser realizado no dia 30 de junho,
na Unicinos, às 8h30, no Anfiteatro Padre Werner, das 8h30 às 18 horas. As inscrições podem ser feitas na internet, acessando o site www.unicinos.br/eventos. E o evento se chama Universidade Frente ao Desafio da Sustentabilidade. Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Jacques, e convidamos vocês para a próxima sexta-feira, no mesmo horário. Nós vamos estar entrevistando aqui a Recicleide, que é uma atriz que trabalha com educação ambiental, né? E que certamente também vai ser muito interessante e muito animada a entrevista aqui, tá? Sem dúvida. Um bom fim de semana a todos e até a próxima sexta-feira. Yeah.